Tudo bom, gente? Bom, então, mais uma vez, uma boa tarde a todos vocês. É muito bom a gente estar junto novamente, né? Hoje, como eu falei há pouco, o conteúdo não é complexo, não é difícil, né? E assim, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Porque é simples, mas requer uma certa atenção de vocês. No final dessa aula, a gente vai ter mais uma tarefa, né? Então eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, e vocês têm então uma semana para me entregar, tá? Daquele mesmo jeitinho que a gente faz, né? Vocês ou fotografam ou fazem um artigo em PDF, né? E postam para a prof, tá? Os exercícios, assim como tudo o demais, fica disponível daqui a pouquinho, às 3h30 já está tudo disponível para vocês, tá? E eu acredito que a aula, a gravação também já esteja encaminhada também para vocês, tá? Bom, o assunto de hoje seria a resistência dos materiais, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de esforços aos quais os materiais, né, deverão oferecer resistência, resistirem, porque eles serão a base das nossas estruturas, né? Então, eu vou começar abrindo aqui um material para vocês, que já está lá disponível lá para vocês olharem, tá? Vou começar a compartilhar. Qualquer coisa vocês me chamem, tá bem? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Então, como eu falei para vocês, o tema de hoje é resistência dos materiais, tá? E aí, assim, as estruturas das edificações, elas são formadas por peças, né, por partes que trabalham sustentando as cargas, de forma que essas peças possam oferecer resistência suficiente para esses esforços serem suportados, né? Então, assim, esse dimensionamento, ele é possível a partir deste conhecimento da resistência dos materiais, tá? Então, é assim que funciona. Todas as peças que nós temos, por exemplo, um pilar, né? Então, ele está disposto na estrutura que a gente constrói, né? E, basicamente, o maior esforço ao qual ele está, né, sendo solicitado seriam os esforços de compressão, os esforços que apertam, né, a estrutura. Mas não significa que também não esteja tracionado, ou seja, esforços que o puxem para cima, né? Que não esteja sendo suportado, ou seja, eles não esteja sendo a ele imposto outros tipos de esforços, né? Então, assim, para que ele possa exercer as funções enquanto pilar, que nós prioritariamente definimos que ia ser assim, né? Então, ele precisa ser dimensionado de acordo com esses esforços para oferecer resistência capaz de suportar todos esses esforços. Então, é básico, tá? Bom, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar, que é um conceito de física, né? E que a gente deve ter visto lá no comecinho da universidade, lá nas primeiras fases, lá seria o conceito sobre tensão, né? Então, a tensão, a gente associa o conceito de tensão ao conceito de pressão, né? Porque o que é a tensão? É a relação entre uma força aplicada numa determinada área. Então, eu tenho uma força, que pode ser uma força de compressão ou uma força de tração, mas ela está sendo aplicada, ela está sendo exercida sobre uma área conhecida. Então, tensão seria uma força dividida por uma área de referência, né? E aí, as unidades que nós utilizamos para reconhecer essa força, né, e essa tensão, então nós temos quilogramas-forças por centímetros quadrados, quilogramas-forças por milímetros quadrados, megapascal, né, toneladas-forças por centímetros quadrados, quilonewtons por centímetros quadrados. Então, são unidades que nos remetem a um conhecimento anterior, né, mas aí a gente vai fazer uso aqui. Então, tensão, força sobre área, tá? Como eu falei para vocês, então, as peças que são comprimidas, que são apertadas, elas estão sujeitas à tensão de compressão. Então, eu coloquei para vocês aqui, né, uma estruturazinha de um pilar, né? Na verdade, inicialmente, nós só vamos pensar na força sendo aplicada numa área, né?
Porque se nós formos pensar em pilar, nós teríamos esse comprimento ainda, a forma de engastamento na estrutura. Então, é uma situação mais adiante, né? Então, pensemos apenas na força sendo aplicada por uma determinada área. Peças esticadas, elas são as peças que estão sujeitas à tração, né? Peças que estão puxadas, né? Esticadas. Peças sob ação de corte, então a gente diz que elas está sendo aplicada sobre elas uma tensão de cisalhamento, de rompimento. Então, assim, vocês veem uma figura aqui, né? Eu tenho um parafuso que está prendendo uma estrutura a outra, né? Então, o cisalhamento, né, seria a força sendo aplicada de um lado, de outro, em relação ao parafuso, e tende a cortar essa estrutura, né? Então, a romper. Uma outra situação, né? São outras, né? Tensão, por exemplo, quando você faz o movimento de uma chave na porta, né? Então, quando você tenta fazer o movimento da chave na porta e você não está usando a chave correta, né? Então, você pode aplicar um esforço né? Você vai torcer, né? Um esforço de torção tão grande que o material da chave se rompa, né? Então, ele venceu aquela força aplicada de torção, foi tão grande que foi suficiente para romper a chave, certo? Se você não está com a chave adequada à fechadura, né? Então, isso é uma primeira coisa que nós temos aqui a conversar, né? Se uma peça ela for submetida a uma força externa crescente, em algum momento pode acontecer a ruptura, né? Seja o esforço que for, né? Se for um esforço de compressão, se for um esforço de tração, se for um esforço de cisalhamento, né? Daquele parafuso que você está segurando as estruturas, né? Ou mesmo um esforço de torção, como eu expliquei sobre a chave, né? Então, esse esforço vai sendo tão grande que ele pode levar ao rompimento da estrutura. Então, no caso da chave, rompe a chave na fechadura, né? No caso da compressão excessiva, né, o pilar pode se romper. A tração, a mesma coisa, né? O cisalhamento da mesma forma, né? O parafuso pode não suportar essa tensão de cisalhamento, essa tensão de corte, e pode levar ao rompimento da estrutura, né? Então, esta tensão de ruptura acontece toda vez que uma carga máxima, a gente atinge a carga máxima que essa peça resistiria. E essa carga máxima está sendo aplicada por uma área, né? A área da fechadura, da chave na fechadura, né? Sobre a cabeça do pilar, né? Na tração também sobre a cabeça do pilar puxando, no cisalhamento, no corte ali com o parafuso, né? Então, é a carga máxima que leva à ruptura, né? Então, vai aplicando carga, até que a peça não resiste mais, né? Ela se rompe, certo? Então, a primeira equaçãozinha, né? O primeiro cálculo, a primeira fórmulazinha que nós temos que lembrar, né? E essa fórmula, queridos, a gente vai usar, assim, em muitos momentos, tá? O tempo todo daqui para frente, nós vamos falar em tensão, né? Então, e agora nós estamos falando inicialmente sobre a tensão de ruptura, que seria carga máxima sobre uma área de referência, uma área considerada ali, tá? Bom, aí, nós não queremos, né, que esta peça que nós dimensionamos se rompa, tá? Então, assim, nós não devemos nunca aplicar uma tensão numa determinada peça, né, que leve à ruptura da estrutura. Então, o que acontece? Nós sempre trabalharemos com uma fração desta tensão de ruptura. Então, a gente vai sempre trabalhar com o que a gente chama de tensão admissível, né? Então, assim, essa tensão admissível, ela é calculada, né, ela é obtida a partir da tensão de ruptura, levando em consideração um coeficiente de segurança. Então, cada material, e para cada tensão, né, seja ela tensão de tração, compressão, ou cisalhamento, há uma situação limite de ruína, de ruptura, né? Então, quando a gente dimensiona essa peça, ela deve resistir a um esforço, né? A gente não pode escolher uma dimensão da peça para trabalhar perto da altura, mas a gente procura trabalhar longe dela. E isso é uma questão básica para nós, né? A gente sempre vai trabalhar com uma tensão suportada pela estrutura, admitida pela estrutura,
mas que nunca a leve à ruptura, tá? Senão nós temos problema com a estrutura como um todo. Bom, então, como é que a gente calcularia essa tensão admissível, né? Então, por exemplo, aqui, como eu coloquei para vocês, para carregar um peso ou uma carga de 200 kg força, e agora a gente não está falando mais em massa, em quilogramas, né? Eu já coloquei mais a força ali, porque eu estou alçando aqui, eu estou adicionando aqui também a aceleração da gravidade, né? Então, assim, eu tenho um peso de 200 kg força, né? E aí eu estou usando uma corda de seção que leve uma tensão de tração próxima à ruptura. Então, a gente corre o risco da corda romper, né? Então, se a gente aplica uma corda, né? Você está lá puxando, puxando, puxando a carga de 200 kg força, ou o peso de 200 kg força, né? Então, esta força que nós estamos aplicando nesta área, né, dessa corda, poderia levar ao rompimento. Então, a gente não vai usar uma corda que venha romper. Então, a gente vai trabalhar com uma seção um pouco maior, de forma que essa tensão, numa nova situação, fique menor. Então, a tensão admissível, como eu falei para vocês, vai ser o quê? A tensão de ruptura, que levaria ao rompimento da estrutura, dividido por um coeficiente, né, de segurança. E esse coeficiente de segurança, ele é variável de acordo com o material que a gente trabalha, né? Então, assim, quanto mais simples o material, por exemplo, um coeficiente de segurança para o tijolo, ele é muito maior, né, do que quando a gente tem um coeficiente de segurança, por exemplo, considerado como estrutura metálica, por exemplo, né? Então, são materiais muito diferentes, né? Uma madeira também. Então, os coeficientes de segurança, eles são adequados, né? Eles são apropriados para cada tipo de material, né? E eles são tabelados também, né? Então, a tensão admissível é a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança, e ela também né, a tensão admissível, ela envolve uma carga admissível, né, ou uma carga suportada pela estrutura que não é leve ao rompimento, dividido por uma determinada área, ou seja, aplicada a uma determinada área, uma área conhecida, certo? Então, assim, é a tensão admissível sobre uma cabeça de um pilar, então é a força sendo aplicada sobre aquela seção representada pelo pilar, né? Como eu falei, não vamos pensar ainda no comprimento desse pilar, mais para frente ele será considerado. Por enquanto é só a força sendo aplicada sobre esta seção, tá? E aí, eu tenho um primeiro exemplozinho, né, de cálculo para que a gente possa já ir assimilando aos pouquinhos essa questão, né, de o que é tensão de ruptura, o que é tensão admissível, o que é a força, né, a carga que eu estou aplicando, qual é a área que eu estou considerando, né? Então, assim, olha, eu vou fazer com vocês aqui na lousa esse exemplozinho, tá? Então, assim, eu tenho uma peça, nome comum usando aqui, né? Pino do Paraná, ele tem seção de 6x6, certo? Então, e ele vai ser usado como um elemento do telhado de um galpão para abrigo de aves de costura. Então, essa pequena peça, ela vai estar sendo comprimida, né, no sentido paralelo às fibras, né, onde ela resiste mais do que se eu fizer a compressão na orientação transversal às fibras, né? O paralelismo confere uma maior resistência do que a opção de transversalidade, né? Bom, então, aqui no exercício, a gente verifica a ruptura quando eu aplico uma carga de 9,2 toneladas força, tá? E aí pede-se qual a resistência à compressão dessa madeira e, consequentemente, a tensão admissível para 20% da tensão limite de resistência à compressão. Então, antes de eu tirar aqui, eu vou colocar na lousa aqui as informações, e aí eu vou abrir para vocês, porque senão vocês enxergam a prof muito pequenininha, né? Eu vou só colocar as informações aqui na lousa, tá? E aí eu já viro vocês para mim. Só um pouquinho. Então, eu tenho, o primeiro exemplo, eu tenho a pecinha, e ela tem 6 por 6 centímetros. Já, né?
Isso. E aí, a carga de ruptura é de 9,2 toneladas força, tá? E aí, eu quero saber a resistência à compressão, ou, consequentemente, a tensão admissível, para 20% dessa tensão de ruptura. Né? Então, eu considero isso. Então, eu vou interromper o compartilhamento para vocês poderem enxergar a prof maior aqui. Eu vou fazer com vocês ali. Eu vou apagar a luz. O pessoal achou que não foi. Fica brilhando a tela, né? Fica melhor assim? Estão enxergando bem o quadro? Sim? Não há brilho, né? Tá bom, professora. Beleza, beleza. Eu acendi outra luz e apaguei a luz geral lá, tá? Então, assim, ó, eu tenho essa minha pecinha, ela tem essa área aqui, ó, certo? Ele mede 6 por 6 centímetros, certo? Então, a área correspondente à aplicação dessa carga seria 6 vezes 6, então eu teria 36 centímetros quadrados, certo? Isso de área aonde eu estaria aplicando a minha carga que levou à ruptura, certo? Então, ó, estou aplicando uma carga nessa área aqui de 36 centímetros quadrados, tá? Essa carga de ruptura, vou melhorar a grafia disso aqui. Então, a carga de ruptura, ou seja, a carga que leva ao rompimento dessa estrutura, né? Então, a carga máxima ou a carga de ruptura, certo? É de 9,2 toneladas força, ou, né, 9.200 quilogramas força, certo? Então, esta carga leva à ruptura desta área, né, dessa estrutura que apresenta uma área de 36 centímetros quadrados. Então, lembra, olha, a tensão de ruptura, que a prof acabou de mostrar para vocês, é uma relação que envolve carga de ruptura, ou seja, a carga máxima suportada pela estrutura que leva ao rompimento, dividido por uma área de referência, que é a área que ela está sendo aplicada. Certo? Então, olha, a tensão de ruptura vai ser o quê? Vai ser a carga máxima, 9.200 kg forças, dividido por 36 centímetros quadrados. Correto? Então, quanto é que vai dar essa tensão de ruptura? Então, olha, 9.200 dividido por 36, eu tenho uma tensão de ruptura de 255,56 quilogramas forças por centímetros quadrados, certo? Ô, professora. Oi, meu bem. É, Alice, a senhora pode repetir, porque a imagem ficou ruim no começo, daí ficou meio perdido a explicação. Aqui você enxerga? Sim, agora tá bom. Pode explicar, por favor? Até que ele faça foco, eu acho. Mas assim, vou repetir então. Olha, eu desenhei a pecinha aqui, a areazinha da peça, aonde eu estou incidindo a carga, certo? Então, olha, essa areazinha, ela tem essa peça aqui, tem essa área, né? Onde eu estou aplicando a força. Então, ela tem 6 centímetros por 6 centímetros. Então, essa areazinha de aplicação da carga equivale a 36 centímetros quadrados. Correto? Sim? Sim, aham. Bom,
Aí, é dado no exercício a carga de ruptura, certo? A carga que leva ao rompimento da estrutura. 9.200 ou 9,2 toneladas forças, ou, né? Eu estou transformando toneladas em quilogramas, força, então eu multipliquei por 1.000. Aí, 9.200 quilogramas força, certo? Eu só multipliquei por 1.000. Uhum. Tá? Bom, então, essa é a minha carga de ruptura. Ali, eu tinha passado lá para vocês, lá, logo no material, né? Que a tensão de ruptura seria o quê? Seria uma carga máxima que, quando aplicada, rompe a estrutura, aplicada nessa área de referência, né? Que é essa áreazinha aqui, que eu considerei 36 centímetros quadrados, certo? Uhum. Aí, então, eu vou fazer a continha, né? A tensão de ruptura seria a carga de ruptura dividido pela área onde ela está sendo aplicada. Correto? Uhum. Então, eu tenho uma tensão de ruptura de 255,56 kgfs por centímetros quadrados. Só que eu não quero parar por aí, né? A pergunta do exercício é que eu quero saber qual é a tensão suportada ou qual é a tensão admissível, considerando que essa tensão seria de 20% dessa tensão de ruptura. Então, olha aqui, esses 20%, vamos fazer aqui, ó. Então, a tensão admissível, desculpa, né? A tensão admissível, que é a tensão suportada sem levar ao rompimento, então, a tensão admissível, ADN, vai ser o quê? Vai ser o exercício que é 20% da tensão de ruptura. Certo? Então, aqui, ó. Então, a tensão admissível, nessa situação, seriam 20% desse valor de, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 20% de 255. Eu vou calcular 20% de 255,56 kgfs, tá? Então, aqui, a tensão admissível vai ser o quê? Quanto que é 20% disso? 51,11. Isso, então, eu multiplico por 20 vezes 255,56 e divido por 100. Então, ó, vamos fazer a matemática bem certinho, ó. 20% é 20, que eu multiplico por 255,56, isso eu vou dividir por 100, né? Isso que é 100%, que é 20%. Então, esse valor aqui vai dar 51,11 quilogramas forças por centímetro quadrado. Então, olha, comecei com a área onde está sendo aplicada, certo? Aí, a tensão de ruptura. Calculei, então, aqui, ó, carga de ruptura e tensão de ruptura. A partir da tensão de ruptura, né, eu disse que a tensão admissível suportável seria 20% dessa tensão de ruptura, ok? Então, 20% dela, então a tensão admissível nesta situação, correspondente a 20% da tensão de ruptura, seria de 51,11 kgfs por centímetros quadrados. Ok? Entendeu, Alice? Bem tranquilo? Sim, professora, deu boa, obrigada. Beleza. Então, vocês estão enxergando o quadro? Não tem reflexo hoje? Sim, estamos enxergando. Ah, então tá bom. Porque na semana passada o pessoal disse depois da aula para mim que não entendeu, Simone? Não, doutora, é que tá meio borrado a imagem. Não sei se é a qualidade da internet, alguma coisa assim, mas tá bem borrado a imagem. Eu acho que é geral, acho que é a internet que está um pouco complicado. É, assim, olha, agora mesmo, essa internet que está fazendo funcionar vocês é do meu celular. Ó, agora deu boa, ficou bem boa a imagem. É o meu 4G. Entendeu? A internet. Passa a operadora, professora, porque o meu.
Não, eu tô fazendo eu tô com o celular aqui pertinho, ele tá roteando a internet, senão a gente não conseguia ter aula. Então, assim, se der alguma variaçãozinha, vocês me chamem, tá? E assim, olha, se vocês quiserem, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Melhorou a luz? Não? A luz eu acho que tá boa, prof, mas é a imagem que ela tá cheia de pixels, sabe? Porque tá lenta as internet. Tá, então deve ser mesmo, tá? Ele Melhora? tá dando realmente ele tá dando uma travadinha. A Simone falou que tá ruim, é porque tá dando uma travadinha. É. Eu aconselho a professora a falar mais devagar e as pessoas escutarem mais do que olhar mais. Então, assim. Isso, então, Oi? Fala. Isso, prof. É porque eu não tô vendo nada mesmo. Aí eu tô tentando acompanhar pela sua fala. Aí se a prof falar um pouquinho mais devagar, dá pra gente acompanhar. Eu acho que, inclusive, a voz ela vai ficar mais ligeira do que a imagem, talvez. Eu acho que vai dissociar, de repente. Mas assim, olha. Então, vocês querem que eu explique novamente? Vocês têm dúvida? A última Pode parte, ser, prof, por favor. Pode ser, prof, explica de novo, porque teve gente que não acompanhou. Tá, então assim, olha. Então, eu vou tentar falar aqui, ó. O que eu fiz, né? Primeiro, eu fiz o desenhozinho da área onde está sendo aplicada a força de compressão na peça, tá? Então, a pecinha, ela tem 6 por 6 centímetros, isso considerando somente a área, certo? Então, aí eu calculei com vocês a área correspondente, né, da pecinha. Então, 6 vezes 6 centímetros, 36 centímetros quadrados, certo? Aí, o exercício dava também a carga máxima aplicada na estrutura, mas que levava ao rompimento dessa estrutura. Então, esta carga máxima, né? Qual é a relação aqui? Ó? Ela tem 9,2 toneladas força, aí eu fiz a transformação dela em quilogramas força. Então, eu multipliquei este valor por 1.000 e achei 9.200 quilogramas força, certo? Então, esta é a carga máxima que leva ao rompimento da estrutura. Aí, com a área que eu já tinha calculado, que são os 36 centímetros quadrados, mais a tensão de ruptura aqui de 9.200, eu achei, então, a tensão aqui, ó, carga máxima ou carga de ruptura dividido pela área de referência, onde ela está sendo aplicada, me dá a tensão de ruptura. Então, eu dividi o 9.200 por 36 e achei o valor de 255,56 quilogramas forças por centímetros quadrados. Então, quando eu aplico essa tensão, né, eu aplico a carga sobre a área, então eu tenho uma tensão de 255,56 centímetros quadrados, né? Ó, quilogramas por centímetro quadrado, essa estrutura rompe. Bom, então eu gostaria de saber o quê? Qual é a tensão admissível, e neste caso aqui eu vou considerar 20% da tensão de ruptura, eu quero saber qual é o valor dela. Aí então eu fiz a tensão admissível vezes 20% da tensão de ruptura. Né? Então, olha, calculando matematicamente, 20% eu faço o 20 vezes o valor que eu tinha achado, que é a tensão de ruptura, que é os 255,56 quilogramas forças por centímetro quadrado, dividido por 100. Aí eu achei a tensão admissível igual a 20% da tensão de ruptura. Então, seria os meus 51,11 quilogramas forças por centímetros quadrados. Agora entenderam? Tá melhor assim?
prof tem que falar bem devagarinho, porque a imagem está meio danada, né? Então, não tem problema. Então, conseguiram estabelecer essa relação? Conseguiram guardar? E a partir disso daqui, eu posso descobrir qual seria o coeficiente de segurança que estaria sendo aplicado nessa estrutura. Com qual valor eu estaria trabalhando. Quer ver? Isso está além do exercício. Vou só mostrar para vocês como é fácil sair daqui. Por quê? Porque eu tenho a tensão admissível e eu tenho a tensão de ruptura que eu calculei. Certo? Vamos fazer o cálculo juntos aqui? Posso apagar? Pode, professor. Pode? Então tá. Eu vou apagar aqui no cantinho e aí eu vou fazer, ó, vou apagar aqui, ó, tá? Eu tenho os valores lá. Então, assim, se eu quisesse saber qual é o coeficiente de segurança envolvido nessa história aqui, aí vocês se lembram que a tensão admissível, certo? Ela é também a tensão de ruptura, eu vou escrever tudinho a palavra, né? De ruptura, dividido por um coeficiente de segurança, certo? Aí, eu tenho esses dois valores, não tem? 255, 56 e 51,11. Então, eu vou inverter aqui, ó. Eu vou trazer o coeficiente de segurança para cá, certo? E vou fazer a tensão de ruptura dividido pela tensão admissível e vou calcular o coeficiente de segurança. Olha, aí eu vou substituir os valores. 255,56 dividido por 51,11. Quanto que dá essa continha? 5. Isso. Então, o coeficiente de segurança que eu estou utilizando neste cálculo, então aqui, ele seria igual a 5. Certo? Então, a tensão admissível, ela é 1/5 da tensão de ruptura. 1/5, ou 20%. E aí o coeficiente, como é um coeficiente, ele não tem unidade, né? Porque eu dividi aqui, ó, quilogramas forças por centímetros quadrado por quilogramas forças por centímetros quadrado. Então, sumiu, né? Então, o coeficiente, ele não tem unidade. Ele é um coeficiente. Certo? Conseguiram guardar as relações? Tá bom assim, Simone? Entendeu bem certinho? Ai, coisa boa. Então tá. Na gravação fica engraçado, né? Porque eu respondo para vocês e vocês escrevem. Fica bem engraçado depois da gente assistir. Tudo certo por enquanto? Então, eu vou trazer vocês de novo aqui para a mesa, tá? E aí a gente vai continuar com algumas questões aqui. Eu ainda vou fazer mais algum exercício com vocês. E daí a gente vai reforçar esses conceitos. E aí eu vou mostrar para vocês os exercícios que vocês vão ter que fazer. Tá bom? Vou trazer vocês aqui. Vamos lá. Ó. Aí eu vou acender a luz novamente. Uma outra luz aqui. Prof. Oi, meu bem, pode falar. Prof, só antes de ir para adiante, o coeficiente de ruptura, então, é 1/5 do valor? O coeficiente de segurança, né? Então, a relação envolvida entre a tensão de ruptura e a tensão admissível, né? Esta tensão admissível é 1/5 da tensão de ruptura, ou 20% da tensão de ruptura, sendo que o coeficiente de segurança envolvido é igual a 5. Entendeu, filha? Entendi. Sim, entendi. Obrigada. Tá. Todo mundo entendeu essa história? Olha, então assim, olha. A relação entre o coeficiente e a tensão admissível e a tensão de ruptura, né? Então, ó, a tensão admissível, neste caso,
é um quinto da tensão de ruptura, certo? Ou 20% da tensão de ruptura. Essa é a tensão admissível. Logo, o coeficiente de segurança envolvido nesta continha que nós fizemos é igual a 5. Todo mundo entendeu? Sim? Beleza? Então, vamos mais um pulinho. Ih, Ana Carolina caiu, acho que a internet dela. Mas a minha tá bacana ainda. O 4G funciona. Aqui, que lá na universidade, não consegui fazer funcionar. Por isso que eu continuo com vocês aqui na cozinha de casa. Vamos lá. Aí vamos aqui novamente no nosso material. Ai, pois é, Alice. A mesa digitalizadora tá difícil de achar. O quadro branco deu pé por enquanto, né? Vamos lá. Então, mais um pouquinho. Vou voltar aqui ao compartilhamento. Tá. Então, olha, esse daqui era... Opa, caiu. Olha, nós estávamos aqui, certo? Então, ó, tensão admissível, coeficiente de segurança. Então, eu fiz a seção de 6 por 6 centímetros, calculei a tensão de ruptura com 6, né, a partir da carga de ruptura, e depois eu calculei a tensão admissível, considerando a 20% da tensão limite ou a tensão de ruptura, que levou à ruptura da estrutura, tá? Então, esse foi o exemplo, e esse foi o primeiro exercíciozinho para a gente entender as relações entre as tensões, tá? Bom, aí eu tenho aqui uma tabela, né, onde eu tenho pesos específicos de diferentes materiais de construção e as tensões admissíveis. Então, assim, tudo é tabelado, né? Na construção civil, a gente tem, a maioria das coisas são tabeladas, tá? Então, assim, por exemplo, quando eu considero uma estrutura metálica em ferro, sendo ela laminada ou fundida, né? Então, eu tenho o peso específico em quilogramas, no caso aqui, por metro cúbico. Depois eu tenho a tensão, a tração suportada por essas estruturas. Vejam que uma estrutura de ferro, na sua forma laminada, ela apresenta uma resistência, né, ou uma tensão de tração, ela suporta mais do que quando fundido, né? A mesma coisa a compressão, a mesma coisa o cisalhamento e a mesma coisa a flexão. As madeiras, né? Existe uma diferença, aqui não existe uma diferenciação entre cada tipo de madeira, né? Uma madeira, porque nós temos isso, né? Então, para cada tipo de madeira, nós temos peso específico, nós temos as tensões de tração suportadas, compressão, cisalhamento, flexão. Então, aqui só houve uma diferenciação, assim, muito de leve, vamos dizer assim, né? Diferenciação entre madeiras duras, semiduras e brandas. Então, as brandas são as madeiras mais moles, né? Não há uma relação direta aqui qual é o tipo de madeira que originou esse tipo de dado, né? Só uma diferenciação genérica, né? Aí eu tenho as alvenarias, então, a pedra, os tijolos comuns, os furados e os tijolos prensados, né? Então, percebam que eles não são estruturas que suportam esforços de tração. Eles suportam, sim, algum esforço de compressão, mas não podem ser utilizados, né, em nenhum local onde o esforço de cisalhamento esteja presente e muito menos a flexão. Então, eles não são materiais flexíveis, certo? Por outro lado, aqui, olha, eu tenho as madeiras e os ferros, sim, né? Eu tenho todos os valores em todas as categorias. E, por fim, o concreto, quando eu falo em concreto simples, né?
eu tenho peso específico, eu não tenho a resistência à tração. Então, assim, quando eu falo do concreto armado, só a parte do concreto, eu não tenho resistência à tração, tá? Mas, como eu uso conjugado a uma estrutura, né, metálica, então, assim, é a estrutura metálica que confere resistência à tração, né, e aos outros esforços. Porque só o concreto armado, nesse traço, né, é só o concreto, não resulta em nada, né? Ele é só resistente à compressão mesmo, né? E aí eu tenho lá as diferenciações. Então, preciso sim, o que faz o material ser resistente à compressão, né, o concreto, no caso, e a tração é a armadura metálica. Então, o concreto, né, a parte de mistura, né, de agregado miúdo, agregado graúdo e o aglomerante, eles são resistentes à compressão. Quem vai resistir aos esforços de tração, cisalhamento e flexão é a estrutura metálica que vocês estão vendo ali, o ferro lá em cima, tá? De novo, isso aqui é somente uma tabela para vocês olharem, né? A prof não vai perguntar esse tipo de coisa em prova, tá? Eu não pergunto coisas que têm que ser decoradas, assim, não tem sentido, né? Eu preciso, sim, que vocês tenham entendimento das coisas, tá? Compreensão. Aqui eu já tenho uma tabela um pouquinho melhor, né? As propriedades mecânicas e as tensões admissíveis, tensões de trabalho, de algumas madeiras brasileiras, tá? Então, eu tenho os nomes vulgares, os nomes botânicos, aí eu tenho o peso específico a uma unidade de 15%, eu tenho o módulo de elasticidade, tá? Então, a gente vai ver o que é isso mais para frente, quando a gente for calcular os pilares. E aí eu tenho as tensões admissíveis, e aqui são peças de segunda categoria, né? E eu tenho somente carga mesmo, eu não tô falando em peso aqui, eu estou vendo as medidas em quilogramas por centímetros quadrados, né? Então, eu tenho os esforços de compressão. No primeiro quadradinho, vocês veem os esforços de compressão aplicados no sentido paralelo às fibras, e a outra informação é quando é aplicado transversal às fibras, tá? Como eu falei para vocês, a madeira, quando você aplica o esforço, seja lá qual for, né? De compressão, de flexão, de tração, seja lá qual for, ela sempre vai ser mais resistente quando esse esforço é aplicado sobre uma área onde você tem a disposição das fibras paralelas ao esforço do que transversa ao esforço, tá? Então, vocês veem aqui a diferença, né, de resistência à compressão, tá? E aí, assim, a gente observa para todas as madeiras, né? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui o eucalipto. Aqui, o eucalipto citrodora, né? Olha, resistência à compressão paralela às fibras 100 kg forças, né? Por centímetro quadrado. E aqui, transversal trino, o módulo de elasticidade de 136, né? Peso específico de 1.000 kg forças por metro cúbico. Isso a uma umidade de 15%, que é a referência que nós temos, né? E os demais esforços aqui, ó. Então, eucalipto aqui, 30, 160 os esforços de tração e secção, 20 cisalhamento quando elas estão em ligações, e 14 quando nós temos a estrutura, aliás, 15, desculpa, quando nós temos a estrutura na forma de vigas. Então, nós temos várias tabelas, né? E aí, assim, nós sempre trabalharemos, e tudo é tabelado, pela tensão admissível. Por quê? Porque eu não vou usar a tensão de ruptura, porque eu não vou usar nada, né, com a tensão máxima suportada pela peça, que qualquer deslize levaria ao rompimento. Então, isso seria perigoso para nós. Então, a gente sempre vai usar, né, os ensaios de laboratório são feitos de forma a encontrar esses valores aqui, em que eu consiga desenvolver, né, as peças, as estruturas. Então, portanto, as tensões admissíveis seriam as tensões de trabalho, e aí eu consigo tranquilamente dimensionar as minhas estruturas pensando no não rompimento. Eu não quero nunca que rompa, tá? Isso é uma coisa muito importante. Aí, eu tenho um outro exercíciozinho, e para a gente poder né, guardar um pouquinho melhor essa relação, né, das tensões de ruptura, tensão de admissível, né? Então, aqui, ó, um outro exemplozinho de aplicação. Eu quero calcular a espessura de uma chapa
de 10 centímetros de largura. Vocês estão vendo o desenho embaixo, né? Então, ela tem 10 centímetros de largura, mas ela deve ter uma outra dimensão, que é a espessura dela, tá? Então, é uma chapinha. E aí, eu quero dimensionar essa espessura quando ela for requerida por um esforço axial de tração, ou seja, quando for aplicada uma força de tração, ou seja, uma força que puxa, como está indicado aqui, ó, tá vendo, pelas flechinhas, de 10 toneladas força. Nesse caso, eu tenho uma tensão admissível de 2.500 kgfs por centímetro quadrado, nessa situação envolvida, tá? Então, aí, assim, ó, esse aqui eu fiz o cálculozinho, ó. Eu tenho os 10 centímetros de largura e eu teria uma espessura aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer na lousa para vocês o cálculo que eu acho que ficaria mais claro, né? Eu vou anotar ali as informações e aí eu vou fazer o cálculo na lousa. Pode ser assim? Eu vou lá, então, colocar na lousa. Vou anotar aqui as informações. Prof, Oi. para a gente poder enxergar a lousa, você tem que parar a transmissão. Eu sei, querida, eu sei disso. Eu só vou anotar as informações aqui. Ah, tá, ok. Não, eu só vou colocar aqui, porque eu sei que eu fico muito pequenininha, né? Vocês conseguem me enxergar, mas a informação fica muito pequena na imagem para vocês. Eu só vou fazer a anotação aqui, tá? Então, aqui, ó. O que eu quero? Vou fazer o desenho aqui. Eu tenho a minha chapazinha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha chapa. E ela tem essa dimensão aqui, são 10 centímetros, certo? Eu quero a espessura dessa chapa. Deixa eu fazer ela melhor. Vou fazer um desenho que vocês entendam melhor. Eu acho que vocês não vão entender. Eu quero essa dimensão aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui, que eu vou mostrar grande para vocês, e eu quero essa aqui, ó. Essa espessura. Tá? E eu tenho 10 toneladas de força aplicada nesse sentido. Então, assim, e a tensão admissível, nesse caso, é de 2.500. Eu já vou abrir vocês. Ô, professora, mas não precisa interromper a transmissão, é só fixar a tela da web da professora na tela principal. Tem uma ferramenta ali. Mas eu acho que fica muito pequeno. Entendeu? Não, professora, ela aumenta se tu fixar na tela. Não, prof, É que eu tô no celular. Isso. Espera aí. Vou trazer vocês. É que o meu não dá para modificar porque eu tô no celular. Daí fica ruim para todo mundo. Ó. Estão enxergando? Sim. Sim. Tá enxergando? Todo mundo tá enxergando? Assim? Então, Isso, melhor. Melhor. 1000 luzes, 1000 lâmpadas. Então, aqui, olha. A minha chapa, olha, ela tem 10 centímetros de largura, certo? E eu quero essa outra dimensão, eu quero a espessura dessa chapa, ó. Eu quero a espessura, eu quero essa espessura aqui. Eu tenho a largura, não me interessa o comprimento. Eu quero essa espessura, aonde está sendo aplicada a carga. Ó, aqui é a área aonde está sendo aplicada a carga. Olha a carga aqui, ó. Ó, a carga de tração sendo aplicada. Tá? Então, é nesta área que está sendo aplicada a tensão de tração, tá? Então, eu tenho uma dimensão, mas eu não tenho essa outra dimensão aqui, certo? Mas eu tenho a tensão admissível que está sendo aplicada nessa carga, nessa área ali, ó, tá vendo? Então, eu preciso descobrir qual é essa espessura aí, tá?
Então, assim, vamos lá. É uma chapinha retangular. Então, olha, a tensão admissível, né, ela é o quê? Ela é uma carga admissível, né, dividido por uma área qualquer, certo? É a área onde eu estou aplicando ali a carga, certo? Então, assim, olha, qual é a carga que eu estou aplicando? A carga que eu estou aplicando, né, a carga aplicada e não a carga de ruptura, então aqui, então seria a carga admissível, ela é de 10 toneladas força, não é isso? Vocês estão vendo aí o desenho? 10 toneladas força. É essa carga que eu estou aplicando de tração, tá? Bom, vou transformar isso aqui em quilograma-força para o meu cálculo. 10 toneladas força vezes 1.000, 10.000, certo? 10.000 quilogramas força, tá? Então, ó, fiz o desenhinho, eu quero saber a espessura. Eu quero saber a espessura dessa chapa. Eu tenho essa dimensão, que é a lateral dela, eu quero a outra dimensão aqui, certo? Bom, então, é dado a carga que está sendo aplicada, certo? E eu tenho também a tensão admissível que está sendo aplicada, que são 2.500 quilogramas-forças por centímetro quadrado. Então, aí, ó, a carga admissível, que era de 10 toneladas, eu já transformei em quilogramas-força, ou seja, multipliquei por 1.000, achei 10.000 quilogramas-força. Correto? Aí, então, eu posso aplicar o nosso cálculo aqui, ó. Tensão admissível é carga aplicada, admissível, suportada pela estrutura que não leva ao comprimento, dividido pela área. Então, olha, eu quero a área, né? A área vai ser o quê? Vai ser a carga admissível dividido pela tensão admissível. Correto? Então, ó, isso aqui vai dar 10.000, certo? Ó, 10.000 dividido pela tensão admissível, que são 2.500. Isso aqui vai dar? Quanto que dá lá? 10.000 por 2.500? 4. 4 o quê? Centímetros quadrados, correto? Certo, Thalita? Uhum. Certo. Thalita é a minha maquinista, né, Thalita? É. Ó, vocês entenderam? Fiz certinho o cálculo? Ó, fiz o desenho aqui. Eu tenho uma dimensão da minha chapa. Eu quero saber a outra dimensão. Por quê? Porque eu tenho uma força sendo aplicada nessa área. Certo? Bom, aí eu tenho a carga aplicada, que é essa carga axial suportada pela estrutura de 10.000 kgf, que é a 10 toneladas forças multiplicada por 1.000. É dado também a tensão admissível, que é 2.500 kgf por centímetro quadrado. Aí, então, eu consigo, pela fórmula básica que a gente tem, tensão e carga sobre área, eu isolo a área aqui e acho qual é o seu valor. Então, eu divido a carga pela tensão admissível. 10.000 por 2.500, achei 4 centímetros quadrados. Até aqui tudo certo? Sim? Sim. Aí, mas eu ainda não achei a espessura, né? Ó, vou fazer o desenho aqui da minha chapa em pé, ó. Pra gente entender, ó. A minha chapinha aqui, ó. Então, eu tenho os 10 centímetros nessa direção e eu quero saber a espessura aqui. E aí, agora, eu sei que esta área encontrada é de 4 centímetros quadrados. Certo? Então, assim, olha, a área vai ser o quê? O produto do lado ou desta lateral
vezes a espessura. Então, eu vou colocar, ó, o lado vezes a espessura. Certo? Ó, a área que eu já tenho é o lado vezes a outra dimensão. Ok? É um retângulo, né? Lembra? É. A área de altura não é o cálculo do retângulo, da área do retângulo? Vocês lembram? Sim. Então, assim, ó, a área são 4 centímetros. A lateral aqui, 10, multiplicado pela espessura, né? Estou multiplicando. Então, eu vou isolar a espessura. A espessura vai ser o quê? 4 dividido por 10, não é isso? Vai dar quanto? 0,4 centímetros. 0,4 centímetros ou 4 milímetros, né? É. Entendido? Querem que eu explique novamente para a gente acompanhar tudo certinho? Sim, então tá. Então, olha, eu fiz o primeiro esquema aqui de vocês, né, baseado no que a gente leu. Então, eu desenhei uma chapazinha, e aí ela tem de lado aqui 10 centímetros, certo? Mas eu quero saber a espessura dessa chapa, ok? Porque é nesta seção, é nessa areazinha que eu estou aplicando uma força de tração, uma força que puxa, né? Que puxa cada um de um lado, certo? O esforço de tração sendo imposto a esta pecinha aqui. Bom, aí o que é dado? É dado a carga admissível, aquela carga axial suportável pela peça, que são 10 toneladas forças, que multiplicado por 1.000, eu transformo em quilogramas força. Portanto, 10.000 quilogramas força. Certo? É dado também exercício, a tensão admissível nessa situação, que seriam de 2.500 quilogramas forças por centímetro quadrado. Vejam que carga é só quilograma-força. Tensão é a relação de carga sobre área, certo? Aí, ó, tensão admissível, que já é conhecido por nós, é uma relação que envolve carga sendo aplicada numa área. Mas nesse caso, eu quero a área, né? Então, eu passo a área para cá e passo a tensão admissível dividindo, que foi o que eu fiz aqui. Aí, então, eu substituo os valores. A carga admissível, 10.000 quilogramas força, e a tensão admissível, 2.500 quilogramas forças por centímetro quadrado. Certo? Então, eu achei nessa divisão um valor de 4 centímetros quadrados. Aí, eu fiz o desenho aqui da chapa, certo? Onde a espessura é o que eu quero saber. Eu achei a área, eu tenho essa lateral. Aí é fácil, né? A área dessa estrutura retangular, né, dessa chapa, dessa seção da chapa, é o seu lado vezes a sua espessura. Aí eu substituo os valores. Os 4 centímetros quadrados, que é a área, vai ser igual ao valor do lado, que eu já tenho, que é 10, multiplicado pela sua espessura. Aí eu isolei a informação aqui da espessura, que é o que eu quero. Então, eu dividi o 4 centímetros da área pelo 10, que era o valor da lateral, e achei 0,4 centímetros de espessura, ou 4 milímetros. Certo? Agora ficou claro? Sim? Oba, coisa boa, então. Então, assim, olha, os cálculos, eles vão e voltam, né? E aí, assim, vocês têm que guardar a relação entre as variáveis ali, né? Então, lembrando, ó, tensão, seja ela admissível de ruptura, envolve uma carga sendo aplicada por uma determinada área, né? Carga por área, né? E aí, quando eu quero saber o coeficiente de segurança envolvido na relação, tá? Eu sempre vou obter esse coeficiente a partir da relação entre a tensão de ruptura e a tensão admissível, certo? Então, ó, quando eu falo em tensão admissível, eu falo em carga suportada pela área, ou seja, uma carga que não leva à ruptura
por uma área de referência qualquer. Agora, quando eu falo em tensão de ruptura, o que muda é que a carga que eu aplico, ela rompe a estrutura, né? Quando aplicada numa área de referência qualquer. Sim? E aí, assim, nós nunca utilizamos o valor da tensão de ruptura, né? Então, por quê? Porque simplesmente tensão de ruptura levaria ao colapso a estrutura que eu estou dimensionando, certo? Então, eu sempre vou trabalhar com a tensão admissível. Tanto que nas tabelas, quando a gente for consultar as tabelas, a gente vai sempre achar tensão admissível dos materiais, ou o que eles chamam de tensão de trabalho, tá? E aí, assim, como a gente trabalha muito com madeira, né? Então, a gente tem as tensões admissíveis, os pesos específicos, os coeficientes, todos eles medidos, né? Todos eles considerados também como uma unidade padrão, né? De 15% para as madeiras, né? Mas tudo tabeladinho, né? Nada é inventado, nada é imaginado e colocado, tá? Então, lembra quando eu expliquei para vocês, olha, lá na argamassa que eu falei, né? Então, quando a gente muda a forma de assentamento, quando a gente muda as dimensões do tijolo, aquele valor de consumo para fazer o assentamento de 1 metro quadrado, ele muda, né? Então, assim, lembra aquele valor que vocês perguntaram para mim? Ai, prof, a gente pode usar o 0,012 metros cúbicos por metro quadrado de assentamento? Naqueles 2 tijolos, sim. Agora, quando eu mudo o tijolo, quando eu mudo a forma de assentamento, e essa forma de assentamento é assim, olha, quando eu faço assentamento em 1 tijolo, em meio tijolo, né? Os tijolos maciços permitem isso, né? Então, esse tipo de alternância na forma de assentamento e o próprio material, ele vai consumir mais ou menos a argamassa para assentamento, né? Agora, quando eu vou falar de chapisco, de reboco, né? O que vai definir a quantidade, né, é a espessura da camada, né? Então, assim, se a espessura é de 1 centímetro, eu vou ter que calcular a área onde eu vou chapiscar, onde eu vou rebocar, e multiplicar pela espessura da camada. Aí eu tenho o volume a ser aplicado. E a partir do volume, com aqueles cálculos empíricos que a Prof mostrou, a gente consegue calcular as quantidades de cada um dos materiais, certo? Tudo certinho? Posso mostrar os exercícios para vocês? Beleza, Aline. Então tá. Tudo certo, dona Geise? Tá bom, Alice. De vez em quando falem com a prof. É ruim vocês ficarem só escrevendo. Vou trazer vocês para baixo aqui de novo. Pode, professora. Conversem comigo, é melhor. Tá. Então, assim, aqui estão me enxergando direitinho? Sim? Perfeito. Então, tá. Então, olha, vou mostrar para vocês, então, isso aqui é básico, tá? Nós só vamos alternar as situações, certo? Então, vou mostrar para vocês o exercício que eu coloquei lá para vocês no Moodle, e que daqui a pouquinho já está aberto lá para vocês fazerem, tá? A tarefa de resistência dos materiais, tá? Então, eu vou abrir para vocês, tá? Ó. Então, vamos olhar. Estão enxergando agora? Então, aqui, ó. O primeiro exercício é uma situação bastante semelhante ao exercício que nós fizemos ali agora há pouco. Então, olha, uma peça de madeira tem seção 6x9, né? E será usada como elemento do telhado de galpão para abrigo de área de postura. Portanto, ela vai ser comprimida paralelamente às fibras. Pede-se qual a resistência à compressão dessa madeira e consequentemente, a tensão admissível para 35% da tensão limite de resistência à compressão, ou seja, a tensão de ruptura, uma vez que se verifica a sua ruptura quando é aplicada uma carga de 5,6 toneladas força. Então, é simples, né? Se vocês anotaram no caderno esse exercício que nós fizemos agora há pouco, com
aquela situação da área de 6 por 6 centímetros, esse primeiro exercício é parecido com ele, só muda os valores, né? Olha, aí no segundo exercício, essa mesma peça de madeira só é a mesma, né? Só que ela vai ser construída com outro tipo de madeira. E aí vai ser usada num outro abrigo, né? Agora um abrigo de suínos, mas ela continua sendo comprimida paralelamente às fibras. Igual eu peço a resistência à compressão dessa madeira, né? E aí ela vai ser 25% da tensão limite da resistência à compressão, ou seja, da resistência de ruptura, né? E aí, neste caso, a carga que leva à ruptura é de 4,2 toneladas-força, certo? Aí, o terceiro exercício é parecido com esse que nós fizemos agorinha, né? Eu peço a espessura da chapa, agora só que ela tem 8 centímetros de lado, e aí a carga a qual ele está submetido, o esforço axial de tração, é de 10 toneladas-forças, porém a tensão admissível é de 1.800 kg-forças por centímetro quadrado. No quarto exercício, eu tenho espessura, mas eu não tenho a largura, tá? Então, eu mudo as demandas, tá? Mas os cálculos são parecidos. O quinto exercício, qual a tensão cisalhante, né? A tensão que vai levar ao comprimento do parafuso, ele tem um diâmetro de 5 milímetros, responsável pela conexão de 2 barras tracionadas por uma carga de 160 kg-força, que sustentam o suporte de uma luminária em um galpão de máquinas. Então, eles querem saber qual é a tensão que vai romper essa estrutura, tensão cisalhante, tá? Só que aqui, o parafuso, ele tem um diâmetro, então a gente tem que saber como é que a gente calcula a área da circunferência, né? Vocês lembram qual é a fórmula da área da circunferência? Quando você usa o diâmetro, é π vezes o diâmetro Pi quadrado. o diâmetro ao quadrado dividido por 4? Isso, exatamente. Quando eu uso o diâmetro, a área da circunferência é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Quando eu uso o raio, é π vezes o raio. Lembra? Estou. Beleza? Então tá. Então, ao invés de vocês usarem a área a área que a gente estava usando do retângulo, né? Quando eu tenho um diâmetro do parafuso, eu vou ter que usar o cálculo da área para fazer o cálculozinho ali. A área é de uma estrutura circular, tá bem? O sexto exercício, olha, a carga de ruptura por tração de uma barra redonda de aço, aí de novo, eu dei um diâmetro de 10 milímetros, é de 10.500 kg, tá faltando o F ali, força, né? Então, eu quero saber qual é a resistência à tração desse aço e qual o coeficiente de segurança. E aí, eu dou a tensão admissível de 1.500 kg-forças por centímetro quadrado. Então, olha, esse aqui é parecido com o primeiro lá em cima, só que ele vai mais adiante. Lembra que eu fiz no primeiro exemplo com vocês, que eu calculei os 20% e achei a tensão admissível. Aqui eu vou achar e ainda vou depois calcular entre a tensão de ruptura e a tensão admissível, eu calculo o coeficiente de segurança, tá? Então, aqui, ó, esse aqui, o sétimo, é parecido com o primeiro lá em cima, tá? E o oitavo, eu tenho uma carga de 14 toneladas aplicada no pilar. E aí, com que carga deve ser registrada a ruptura se o mesmo for calculado por um coeficiente de segurança igual a 2,5? Então, assim, eu estou carregando com 14 toneladas. Então, significa que ele está suportando. Aí, eu estou usando um coeficiente de 2,5 e aí eu quero saber qual é a carga de ruptura. Então, lembrando que tensão admissível é tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança. Certo? Então, assim, ó, esses exercícios, o que vocês vão fazer para a prof, né? Então, assim, tá escrito lá na tarefa de vocês, né? Então, vocês vão apresentar para mim até a semana que vem, né? Até o dia 21, se eu não me engano, 21.
Então, quando eu falo para vocês que vocês façam uma folha 4, branca ou pautada, né, é o tamanho da folha para vocês fazerem, não precisa ser nada especial, tá? Pode ser num papel sulfite, ou pode ser numa folha de caderno, não há problema nenhum, pautada ou não, né? Por que eu falo A4 e não falo outro tamanho? Para vocês terem como referência o tamanho da folha ali, é uma folha comum, tá? E aí, vocês podem fazer o exercício, aí vocês colocam o nome de vocês direitinho e tal. Vocês não precisam transcrever cada exercício e fazer o cálculo embaixo, tá? Mas vocês identificam, olha, exercício 1, façam os cálculos direitinho e as respostas. Exercício número 2, façam os cálculos e a resposta. O 3, façam os cálculos e a resposta. Assim como a prof fez aqui para vocês na lousa, tá? E aí, assim, eu vou mostrar para vocês, né? Vocês entenderam direitinho? São 8 exercícios, tá? Tranquilo? Não, mas tá? O que foi? O que não deu certo? Ah, dê bola para Alice, professor. Vai dar bola para Alice. Ah, tá. Falei, ué, não entendi. Ô, Alice, tá louco. Então, assim, vocês entenderam? É porque houve uma confusão na semana passada. Que tipo de folha era essa? Uma folha comum, meus amores, né? A professora falou folha 4, né? É o tamanho da folha, a folha de caderno, se vocês quiserem apresentar, não tem problema algum, tá? Se vocês quiserem fazer em folha branca também, sem pauta, tudo bem. Se quiserem usar folha de caderno, tudo bem. Se quiserem folha ao maço, tudo bem. O que importa é vocês fazerem o exercício. E aí, assim, como é que vocês vão mandar para a prof, né? Vocês podem fazer uma foto e salvar em PDF no celular, né? E mandar para a prof. E aí, assim, o importante é que fique bem clara a imagem, né? Porque eu vou ter que corrigir todos os exercícios, tá? Então, assim, a prof tem que corrigir tudo para lançar as notas. Então, assim, a clareza da escrita de vocês é importante para a prof, tá bom? E, logicamente, né, os cálculos certinhos, ok? Entenderam direitinho? Posso mostrar mais algumas coisas para vocês que tem na página de vocês agora? Tudo certo? Pode. Beleza, posso ir? Tá. Então, assim, meus amores, olha, lá no Moodle de vocês, se vocês rolarem o Moodle mais para baixo, vocês vão achar lá um espaço escrito assim, resultados das avaliações, tá? Então, eu tenho lá o resultado das avaliações, eu vou mostrar para vocês uma planilha, tá? Que está lá no Moodle de vocês, sim? Vou mostrar para vocês como é que ela está. E ela vai ser alimentada, tá? Semanalmente. Então, aqui, ó. O Moodle tem uma forma de você lançar a nota, e você vai lançando, e você vai fazendo e tal. Eu acho um pouco confuso aquilo, eu acho um pouco, né? Fica difícil de vocês fazerem cálculo com aquilo, não acho muito funcional. Enfim. Mas aí, assim, olha, a prof tem nessa planilha que tá lá para vocês estão enxergando a planilha agora, né? Sim. Então, assim, beleza. Aí eu tenho aqui, ó, todas as tarefas de vocês. Então, ao longo da disciplina, nós teremos 15 tarefas, tá? Então, assim, olha, eu tenho a tarefinha número 1, né, que é o questionário dos trabalhos preliminares, tarefinha número 2, questionário dos materiais de construção, tarefinha número 3, que é o exercício de quantificação de materiais que vocês fizeram semana passada, tarefa número 4, exercício de resistência dos materiais, que é esse que vocês vão fazer. Tarefa número 5, a gente vai fazer um questionário das coberturas dos telhados. Tarefa número 6, um exercício de cálculo dos telhados. O número 7, um questionário dos pilares de madeira. O 8, o cálculo de pilar de madeira. Aí nós temos a primeira avaliação, tá? Depois nós temos o questionário sobre fundações, um exercício sobre as fundações. Aí eu tenho a tarefa número 11, questionário sobre revestimentos. Outro questionário sobre instalações hidráulicas e sanitárias. Depois eu tenho um exercício sobre as cisternas e os tanques sépticos.
Aí eu tenho um questionário sobre as vigas de madeira e exercícios sobre as vigas de madeira. Tá, aí eu vou subir aqui para vocês, isso são as tarefas que vocês terão, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Na coluna aqui, ó, eu vou colocar a matrícula de vocês. Isso porque continua valendo aquela mesma regra, né, de que a gente não pode colocar nome, a gente tem que colocar matrícula para resguardar, né, a privacidade de vocês. Então, tudo bem, né? Segue o barco. Então, a prof vai transcrever aqui as matrículas de vocês, tá? Como está lá no CAGR, em cada uma da sua turma. Aí, assim, ó, a tarefinha número 1, ela tem peso meio. A tarefinha número 2 também peso meio. A tarefinha número 3, ela tem peso 2, né? Que é a notificação na semana passada. A tarefinha número 4, também, né? A de resistência de materiais, tem peso 2. A tarefinha número 5, meio. A tarefa número 6, 2. A tarefa número 7, meio. A tarefa número 8, 2. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? A prof vai lançar a nota que vocês tiraram lá nessa tarefa, multiplicado por meio, vai dar a nota que vocês terão aqui, tá? Aí, a mesma coisa, ó, tarefa número 2 vai ter a nota, multiplicado aqui, vai ter o valor correspondente. E assim sucessivamente, até eu ter aqui no final, olha, eu tenho todas as notinhas finais de cada uma das tarefas, tá? Vou somá-las, vou multiplicar por 4 e dividir por 10, certo? Então, o somatório de todas essas coisas de vocês, o máximo de nota ali, no caso, né, seriam 4, desculpa, né? Aí, assim, ó, aí eu tenho lá a nossa avaliação, né? Se vocês olharem lá no plano, então vocês vão tirar a nota, multiplicar por um peso 3 e tem a média correspondente, né, a essa. Lógico, eu vou mostrar as notas de vocês, né? Aqui já tem o peso delas, e aí o quanto essa nota, né, multiplicado por esse peso, vai representar na média final de vocês, certo? Aí nós vamos continuar com as tarefinhas, né? Tarefa 9, tarefa 10, 11, cada uma com o seu peso, tá? Aí, de novo, eu tenho a média final das tarefas, né? Então, somo todas, multiplico por 4 e divido por 10, tá? E a última avaliação que nós vamos fazer, então, vocês terão a nota, multiplicado pelo peso 3, aí tem a média final. E aí, a média geral, ela vai ser simplesmente somado a média das tarefas da primeira parte, mais a média da primeira prova, mais a média das tarefas da segunda parte, mais a média da avaliação que nós vamos fazer lá no final do semestre. Então, é simplesmente um somatório, certo? Por que a prof fez desse jeito e não está usando especificamente o Moodle? Para mim seria mais fácil, né, pegar depois o Moodle, ele faz a transposição direto para o CAGR, aquelas coisas todas. Porque lá eu não consegui ver vocês fazerem essa distribuição aqui com pesos e assim, e poderem, por exemplo, fazerem suposições de notas, né? Vocês não conseguem simular nada lá, né? Eu, pelo menos, não consegui simular nada com as notas lá. Então, aqui, como é uma planilha de Excel, e eu vou atualizando continuamente, né? Então, vocês, à medida que as coisas forem acontecendo, vocês conseguem fazer, inclusive, simulações. Quanto que eu preciso tirar na segunda nota? Quanto que eu preciso tirar nisso? Entende? Então, eu acho que fica uma forma mais visível da transparência para vocês, né? Fica de fácil consulta, né? E vai sendo atualizado o tempo todo, né? Agora, a presença não, né? A presença vai ficar lá no Moodle mesmo, né? Vai aparecendo, e a presença é o quê? É a presença de vocês no encontro síncrono, né? Isso aqui vai ficar gravado lá, agora não tem mais problema, a gente grava e já coloca na plataforma, vocês já conseguem assistir, então, vocês podem assistir de novo ainda hoje, se vocês quiserem ver, né? A aula que a gente teve agora. E aí, depois, a entrega do trabalho é o restante da presença de vocês, né? Então, ó, presença no encontro síncrono e a entrega dos trabalhos, certo? E ainda a nota
desses trabalhos entregues, que será contabilizado aqui para a média final na disciplina. Certo? Dúvida dessa planilha? Tranquilo? Das 3. Ô, professor, Oi, pode falar. seguinte. Não sei se aconteceu só comigo nesses questionários aí, nesses 2 primeiros. Ah, Eram 2 sim, tentativas, né? Eram 2 tentativas, né? Aí fiz a primeira e as questões que estavam erradas, eu acertei. E as questões que eu já tinha acertado e assinalei a mesma questão, deu Elas errado. alternam. Elas alternam também. Não, sim, com certeza, eu percebi isso. Só que eu também lia, não foi bobo e assinalei qualquer uma, né? Mas para mim, as questões que eu tinha acertado deu errado. Tipo, ele inverteu no caso, entendeu? Não sei se foi só isso comigo. Eu ainda dei mais uma tentativa para vocês. Você chegou a fazer? Deu 3? Sim. Eu não vi. Viu, prof? Oi? Mas eu também tentei uma questão lá, e daí até, tipo, na internet, no material, tava dizendo que tava certo, mas na questão tava errada. Pois é estranho. O primeiro questionário foi uma tristeza. Foi naquela semana horrível nossa, né, que misturou todas as coisas. Logicamente, a gente vai tanto que, se vocês verem, né, ele está valendo bem pouquinho na nota de vocês, né? O peso dele é meio só, né? Estão vendo? Uhum. Não, sim, mas daí de meio em meio vai. Mas agora se já arrumou, se já tá tudo certo, beleza, tranquilo. Os pra frente vai dar certo. Ah, sim, sim. Tanto que, assim, olha, as gravações também não estavam conseguindo, eu vou fechar aqui. As gravações a gente não estava conseguindo fazer direto. O Moodle, assim, olha, apesar deles terem mexido no Moodle, disseram para nós que aumentar a capacidade do Moodle e tudo mais, né? Ele ainda tem uma capacidade limitada. Tanto assim que o pessoal está comentando até que o pessoal está usando o BND, né, que é o equivalente ao Google Meet que eu estou usando com vocês, né, ele tem mais problemas do que o Google Meet, né? E assim, ó, a dificuldade que eu estava encontrando na semana passada para baixar, porque assim, automaticamente, quando eu começo a gravar com vocês, né, a aula, ele gera um arquivo e fica para mim na nuvem, né? Vocês devem saber disso. E aí, assim, terminou a aula, eu baixo isso da nuvem, tá? E aí ele fica gravado no meu computador. As aulas ficam todas no meu computador. Agora, o problema estava em fazer essa gravação, né, ficar disponível para vocês no Moodle, né? Então, assim, não baixava de jeito nenhum, né? Como diz na gíria, né, não baixava nem o Rio Quadrado. Aí, assim, como é que a gente resolveu esse fato, né? Eu tenho um canal no YouTube que a gente tem, né, que eu fiz, e aí, através do canal do YouTube, aí eu gravo as aulas lá no canal, né, faço todo o processamento lá no canal, e agora eu coloco para vocês na página do Moodle somente. Alguém está com. Thalita, você consegue desligar um pouquinho o microfone, querida? Sim. Então tá. Então, assim, porque dá a microfonia aqui com o pessoal. Então, assim, aí o que acontece? Agora eu só coloco para vocês no Moodle o endereço. Vocês viram? Aí o endereço é tranquilo. Eu coloco o endereço e aí vocês assistem direto lá no canal, né? E aí o canal é bem grande, né? É um canal educacional. Então, inclusive, vocês podem fazer comentário, né? Eu habilitei comentário e vocês podem deixar, né, as informações de vocês lá, o nome de vocês. É um canal meu, não preocupem, tá? É um canal, ele é público para nós, certo? Ele não é um conteúdo para criança, ele foi feito para um conteúdo para adulto, né? Então, ele não tem... Eu tomei certos cuidados ali para não ficar, para ficar disponível para vocês, mas para não representar nenhum tipo de perigo para nós, né? Então, eu acho que vocês devem conhecer mais do que eu, inclusive, essas coisas. Aí agora tá tranquilo, eu acho que daqui para frente, eu acredito que não vai mais acontecer mais nada, inclusive porque eu estou fazendo tudo fora,
né? E assim, depois de pronto eu coloco no mudo, eu não estou fazendo nada direto, né? Isso por medo de possíveis problemas que a gente possa ter, né? Então, assim, acho que está todo mundo usando, né, ao mesmo tempo, então, com certeza, nós temos alguns problemas ainda. Mas, logicamente, né, não deve acontecer mais nada, né, por conta desses cuidados que a gente está tomando. Mas, se acontecer alguma coisa, aí vocês me avisem, né? Até eu vou fazer um questionáriozinho para vocês, um questionário anônimo, né, para vocês, né, no Google Docs também, para vocês responderem, para vocês dizerem, ó, tá assim, tá, sabe? Sem dar nome, sem nada, né, para vocês poderem opinar sobre as coisas como estão sendo conduzidas, tá? Então, tranquilo a planilha? Conseguiram entender direitinho? Bem fácil? Vão conseguir acompanhar? Beleza, Aline. Então, assim, ó, os exercícios também vocês entenderam? Conseguiu, Simone? Entendeu direitinho, querida? Então, ó, aí eu vou fazer... É 4, né? É 4, porque eu vou dividir por 10 aí, né? É 40%, os exercícios valem em todas as notas, né? Tá? Os exercícios valem 40% e as notas e a prova 60%, né? 30% e 30%. Tá bom? E o que precisar ser ajustado, a gente ajusta, tá? Mas agora eu vou fazer tudo fora, né? Para poder não dar complicação, tá? Aí, se tiver alguma coisinha, a gente vai corrigindo. Tá bem? E as presenças eu vou organizar direitinho aqui para vocês irem acompanhando aqui também, tá? Dúvidas? Diga, gente. Pode falar. Abre o microfone e fala com a prof. Não? Mande áudio que eu não sei ler aí, Geise. Não, às vezes Ô, professora. fala. Prof, tá me ouvindo? Claro que sim. Ah, tá, agora deu. É que você tinha mandado lá no e-mail que quem assistisse a aula depois poderia colocar lá como visto para ganhar presença. Eu perdi a aula passada no síncrono, mas eu assisti o vídeo ontem já. Sim, então, eu não dei um prazo para vocês assistirem, eu mandei um e-mail para vocês, não mandei? Aham, então eu já marquei lá daí. Então, assim, esta semana passada, né, como nós estávamos descobrindo como é que nós íamos fazer essa coisa do canal, então vocês têm ainda, quem não assistiu o encontro síncrono da semana passada, tá? Tem ainda até quinta-feira para assistir, o da semana passada. Agora, daqui para frente, como o sistema está mais tranquilo, está direitinho, né? Então, assim, aí a gente tem lá o período máximo para vocês assistirem para valer presença. Mas isso não significa que a aula vai ficar indisponível, né? Então, é só para contar presença, tá? Aí, porque a gente faz o síncrono, apesar deles terem dito, só vai valer o encontro que tiverem todos conosco, né? Mas a gente sabe das dificuldades que tem com as internets, né? Tanto que a minha internet agora não está funcionando, eu estou usando a internet do meu celular, isso ninguém conta, né? Então, aí, enfim, mas igual daqui para frente deve dar tudo certo, tá? Então, aí vocês teriam um prazo certinho para assistirem, quem não estiver presencialmente agora comigo, né? Para valer a presença. Mas, de novo, vocês têm acesso às aulas tranquilo pelo YouTube lá, não tem problema nenhum, tá? É só uma questão de forma para a questão da presença, tá bem? E a questão dos exercícios, sim, aí tem lá, cada tarefa de vocês têm direitinho lá, olha, essa tarefa é assim, 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 vocês entregam assim, 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 e aí tem a data e o horário limite para entrega, tá? Muitos têm me questionado, por que a gente não pode mandar por e-mail para você? Olha, meus amores, não façam isso. Entreguem pelo sistema,
Por quê? Porque eu não vou conseguir dar conta de ver e-mail, né? De exercício em e-mail, né? Eu vou ficar louca. Então, assim, fazemos tudo pelo sistema, né? A gente vai fazendo as coisas ajustadas e aí vai dando certo, tá? Eu não consigo fazer, né? Eu tenho muitos alunos, eu não consigo fazer as coisas a não ser, né? Tem que ser cada um no seu quadradinho, tá? Então a gente vai manter as coisas aqui por aqui, né? No sistema para não dar confusão, tá bem? Para ser justo com todo mundo, certo? Entenderam direitinho? Sim? Sim. Beleza, seu Rafael. Então, certinho, dona Geice. Qualquer coisa, então, vocês deixem lá direitinho. Podem assistir lá até quinta-feira, tranquilo. Tá bem? Da semana passada, que está contando com presença. Tá bem? Tudo certo, seu Fauser? Entendendo direitinho, meu bem? A prof tá falando mais devagarzinho? Fauser dormiu já, professor. Eu tô falando tão nana que tô fazendo vocês dormirem. Ó. Ô, professora, Fala. uma dúvida, eu posso fazer em Word e passar para PDF e mandar para a professora? Pode. Ah, então tá. É que eu tô sem caderno ainda. Não tem problema. O Fauser falou que a conexão dele tá muito ruim. Sim, eu imagino, Fauser. Mas assista depois, então. Está aqui presente. Ô, Alice, ô, maldade. Não, mas é que eu vim de Curitibanos para cá e não trouxe nada. Tá bom. Pode no Word sim. Aí você salva no PDF e manda para mim, não tem problema. Tá bem? Fica mais difícil, é mais fácil você fazer no papel e fotografar e salvar um PDF, fica mais fácil, né? Mas não tem problema, não tem importância. Tudo entendido, meus amores? Assistam, quem teve dificuldade aqui com a conexão, assistam depois, então, tá? E se vocês tiverem dúvida, chame a prof, chame a Tuane, tá? Assim, ó, eu vou respondendo vocês, à medida em que eu vou recebendo as mensagens, eu vou respondendo, tá? Se ficar alguma coisa para trás, me manda uma chamadinha de novo, porque às vezes eu recebo bastante coisa, né? Então, assim, a gente vai respondendo, pode ser que fique alguma coisa perdidinha para trás. Então, se eu não respondi, vocês me chamam de novo, tá bom? Ô, prof, a aula vai ficar disponível até quinta, então? Ou ela fica disponível... Não, ela fica... A outra da semana passada também está até quinta, e essa aqui também fica até quinta-feira, tranquilo, para valer presença, Simone. Ah, tá. Mas depois eu posso assistir igual, né? Tipo, final de semana. Que a internet é melhor, eu acho, final de semana. Sabe por quê? Porque vocês têm o endereço. Entendeu? Entendi, obrigada. O endereço dá acesso direto ao canal, né? Então, assim, para contar a presença, né? Vocês coloquem lá o nomezinho de vocês e a matrícula, né? O nome é matrícula. Agora, depois o sistema não fecha, né? Porque vocês têm o endereço, que é um canal no YouTube, ele é público, vocês assistem do jeito que vocês quiserem, tá? Ok, muito obrigada, prof. Tá bom? Só uma coisa que não é possível fazer por exemplo, assim, tirar se eu não me engano, tirar de lá e usar em outro lugar, alguma coisa assim, eu acho que isso não consegue fazer. Mas também não tem porquê, né? Não tem porquê fazer isso. Tá bom, queridos? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? É uma aula rapidinha, mas igual eu estou disponível para vocês, tá? Se vocês precisarem, é só chamar, tá bem? E aí vamos resolvendo os exercícios, que daí vai ficar tudo fresquinho na cabeça, né? Aí fica mais fácil. E se dúvidas tiverem, pode nos procurar, tá bom? Combinado? Sim? Posso encerrar a gravação? Beleza, então tá. Então eu vou fechar aqui a gravação, tá? Vou agradecer a presença de todos vocês, certo? E eu espero vocês na semana que vem de volta, tá certo? Posso encerrar, então? Show, prof. Até mais. Um grande abraço.
Tchau, queridos. Fiquem com Tchau, Deus. obrigado. Um beijo para vocês. Ó. Beijo!